Tem gente que ora há anos e nunca viu nada mudar. Mas hoje você vai descobrir uma oração simples, que feita com fé e constância, abriu portas até em tempos de guerra, fome e desespero. Sim, isso está na Bíblia. E quando você entender, vai querer orar assim toda noite. Oi, tudo bem? Que bom que você está aqui. Eu sei que às vezes tudo o que a gente precisa é de um momento de paz. Um encontro com Deus, uma palavra que faça sentido em meio ao caos do dia a dia. E é por isso que nesse vídeo eu quero te contar uma história real. Uma história que mudou completamente a forma como eu entendo a oração e que pode transformar a sua vida também. Mas antes de começar, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, porque além dessa história, no final do vídeo eu vou orar com você. Uma oração para Deus abençoar suas noites, seus pensamentos, sua casa e principalmente o seu futuro. Fica comigo até o fim. Você não vai sair daqui do mesmo jeito. A história que eu vou te contar está registrada na Bíblia cristã, no livro do profeta Daniel, capítulo 6. É uma daquelas histórias que atravessam séculos e falam com a alma. Porque não é só sobre o que aconteceu com Daniel, é sobre o que pode acontecer com você quando decide orar todas as noites, mesmo quando parece que Deus está em silêncio. Daniel era um homem como eu e você. Ele não nasceu em berço de ouro, não era filho de rei. Ele foi levado como escravo para a Babilônia, junto com outros jovens de Israel. Imagina só, ser tirado da sua terra, da sua cultura, da sua família e forçado a viver num lugar estranho, com um povo que não temia a Deus. Mas mesmo lá, Daniel não deixou de orar. Na Bíblia, os detalhes sobre a fidelidade de Daniel são muito claros. No capítulo 6, verso 10, está escrito: Daniel, pois quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se colocava de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Essa parte mexe comigo de verdade, porque Daniel orava mesmo sabendo que isso podia custar a própria vida. Não era uma oração por obrigação, era uma oração de relacionamento. E isso muda tudo. Ele não usava palavras mágicas, nem fazia escândalo. Ele apenas orava, dava graças. Ele se colocava diante de Deus com fé e constância. E aqui está o segredo. Ele fazia isso todos os dias, sem deixar de confiar. Agora, presta atenção. O rei da Babilônia naquela época era Dário, e ele tinha sido enganado por alguns homens invejosos que queriam acabar com Daniel. Então eles criaram uma lei. Por 30 dias, ninguém podia orar a nenhum deus ou homem, só ao rei. Quem desobedecesse seria jogado na cova dos leões. Daniel sabia disso. Ele podia ter se escondido, podia ter deixado de orar. Mas não. Ele abriu as janelas, se ajoelhou e orou. Quantas vezes a gente deixa de orar por medo, por vergonha ou por achar que não vai adiantar? Daniel fez exatamente o contrário e foi jogado na cova dos leões. Mas é aí que começa o milagre, porque a oração que Daniel fez naquela noite, em silêncio, no seu quarto, ajoelhado, foi ouvida no céu. Deus enviou um anjo naquela madrugada, um anjo que fechou a boca dos leões, e Daniel, aquele homem que só orava, saiu ileso, sem um arranhão. Sabe por quê? Porque ele decidiu manter a fidelidade em tempos difíceis, porque ele sabia que ao orar todas as noites não estava falando com o vento, ele estava construindo uma intimidade com Deus que nem mesmo o inferno podia romper. Daniel saiu da cova dos leões e não foi apenas com vida, ele saiu com honra. O próprio rei Dário, que havia assinado a lei injusta, reconheceu que o Deus de Daniel era o verdadeiro Deus e declarou em todo o reino: paz vos seja multiplicada. O Deus de Daniel é o Deus vivo, que permanece para sempre, e o seu reino não será destruído, e o seu domínio não terá fim.
Ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Essa história mexe com a gente porque mostra que a oração, aquela que é feita em segredo, com fé e entrega, tem poder para mudar decretos, calar inimigos, abrir caminhos. A oração de Daniel não apenas o livrou da morte, ela impactou toda uma nação pagã que passou a conhecer o Deus de Israel. Mas vamos olhar com mais cuidado para o coração de Daniel. Ele não orava esperando um livramento imediato. Ele orava porque confiava, porque conhecia o caráter de Deus. E isso é algo que eu aprendi na minha própria caminhada. A oração mais poderosa não é a mais bonita, é a mais sincera. Quantas vezes a gente ora com pressa, só quando dá, ou só quando está tudo ruim? Mas Daniel orava 3 vezes ao dia, em qualquer situação, mesmo em um país estrangeiro, mesmo sendo ameaçado, mesmo com tudo contra ele. Isso me faz lembrar de algo que ouvi certa vez. A oração não muda Deus. A oração muda quem ora. E é exatamente isso que vemos em Daniel. Ele foi sendo moldado, fortalecido, lapidado por dentro. E quando chegou a prova, ele já estava pronto. Você pode estar enfrentando situações hoje que parecem impossíveis. Gente contra você. Decretos que tentam te parar. Momentos de dor ou silêncio. Mas escuta o que eu vou te dizer agora. Deus não está em silêncio. Ele está ouvindo cada oração feita com fé. Cada palavra sussurrada na noite. Cada lágrima. É por isso que o título desse vídeo é Ore toda noite e veja o que Deus vai fazer. Não porque seja uma fórmula mágica, mas porque é uma chave espiritual. Quando você decide buscar a Deus com constância, sem desistir, mesmo quando parece que nada acontece, é aí que os céus se movem. A constância na oração é um sinal de maturidade espiritual. Porque orar uma vez é fácil. Orar todo dia, sem ver resultados imediatos, exige fé de verdade. E foi essa fé que Daniel carregava. Agora deixa eu te contar algo mais profundo. Daniel não só orava, ele jejuava, ele estudava as profecias, ele se separava, ele buscava discernimento. E por isso, Deus confiava a ele visões e revelações que nenhum outro homem daquela geração recebia. Se você quer ver Deus fazendo coisas grandes na sua vida, começa com o pequeno, com o simples, com o que está ao seu alcance. Daniel não começou com visões, começou com joelhos dobrados, e é ali, no secreto, que Deus se revela. Muita gente quer resposta, quer milagre, quer direção, mas não quer relacionamento. E a oração é isso, relacionamento. É conversar com o Pai, é se alinhar com o céu, é reconhecer que não somos autossuficientes. Eu não sei como anda a sua vida de oração, mas quero te encorajar. Comece hoje, ainda que você não saiba o que dizer, ainda que esteja cansado, apenas diga: Deus, eu estou aqui. Isso já é suficiente para abrir um diálogo com o céu. Daniel também tinha dias difíceis, ele também enfrentava angústias, ele também teve dúvidas, mas ele não deixava de orar. E esse é o segredo: perseverar, continuar, mesmo sem ver, mesmo sem sentir. E sabe o que é mais bonito nessa história? É que o próprio rei, que antes era adorador de ídolos, testemunhou o milagre. Ele viu Daniel saindo da cova. Ele viu com os próprios olhos o que a oração pode fazer, e isso tocou o coração dele, tanto que ele se rendeu ao Deus de Daniel. Quando você ora com fé e perseverança, não é só você que é transformado. As pessoas ao seu redor também percebem. Sua casa muda, seu ambiente muda, a sua vida se torna uma pregação viva, uma mensagem visível da fidelidade de Deus. Talvez hoje você esteja na sua própria cova dos leões. Situações que te cercam, medos, dores, pressões. Mas lembra,
O mesmo Deus que fechou a boca dos leões por Daniel ainda está no controle, e Ele ouve a oração dos seus filhos. Ele não falha. Por isso, eu quero te convidar a fazer dessa história o seu ponto de partida. Escolha orar todas as noites. Escolha confiar, mesmo quando tudo parecer escuro, mesmo quando o medo bater, mesmo quando as notícias forem ruins, porque é na escuridão que a luz de Deus mais brilha. E lembre-se, Deus honra aqueles que o buscam em espírito e em verdade. Não porque merecemos, mas porque Ele é bom, porque Ele é fiel e porque Ele responde. Sabe o que me impressiona? Daniel não esperava estar livre da cova dos leões para confiar em Deus. Ele confiava antes. E isso me ensina que a fé verdadeira não é aquela que só aparece quando tudo dá certo, mas é aquela que permanece firme mesmo quando tudo parece dar errado. Daniel se ajoelhou, não porque tinha garantia de que Deus iria livrá-lo, mas porque ele já conhecia o caráter do Deus a quem servia. E quando a gente conhece Deus de verdade, não precisa de provas constantes para acreditar. Essa é a diferença entre orar por interesse e orar por relacionamento. Quando você ora só pelo que pode receber, qualquer demora vira motivo para desistir. Mas quando você ora porque quer estar com Deus, a espera se transforma em confiança. É como estar em casa. Você não precisa de explicações o tempo todo. Você só sabe que está seguro, mesmo quando não entende tudo. E foi isso que Daniel viveu. Ele sabia que mesmo cercado por inimigos, mesmo sendo alvo de uma lei injusta, mesmo diante de leões famintos, ele não estava sozinho. O céu estava com ele, e isso basta. Muita gente hoje anda se sentindo como Daniel, cercado, ameaçado, injustiçado e sem saber o que fazer. Mas olha, Deus não mudou. O mesmo Deus que esteve com Daniel naquela cova está com você agora. E Ele está dizendo: confia, continua, ora, porque a vitória começa no secreto. Eu sei que a gente vive num tempo acelerado, onde tudo precisa ser imediato. As pessoas não querem esperar nem 5 segundos para carregar uma página. Imagina esperar o tempo de Deus. Mas deixa eu te contar um segredo. As maiores bênçãos não nascem da pressa. Elas nascem da perseverança. A Bíblia está cheia de promessas para quem decide buscar o Senhor com constância. Em Mateus 6,6, Jesus disse: quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora a teu pai que está em secreto. E teu pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Essa palavra é para você. O que você tem feito em secreto? Que tipo de oração tem saído do seu coração quando ninguém está vendo? Porque é ali, no quarto, no silêncio, que Deus começa a preparar os milagres. Eu acredito que existem portas que só se abrem com oração. Existem batalhas que só se vencem de joelhos. Existem livramentos que só vêm depois de noites em que você escolheu confiar. E não é sobre saber orar bonito. Não é sobre repetir palavras decoradas. É sobre sinceridade, sobre abrir o coração, mesmo que seja só para dizer: Pai, me ajuda, eu não sei o que fazer. Isso já é oração. Isso já move o céu. Eu lembro de um momento da minha vida em que tudo parecia sem sentido. As orações pareciam não passar do teto. E eu me perguntava: será que Deus me ouve mesmo? Mas uma noite eu decidi orar mesmo assim. Só disse: Deus, eu não tenho forças, mas eu sei que o Senhor está aí. E naquela madrugada senti uma paz tão profunda que não dava para explicar. Não era emoção, era a presença de Deus. Desde aquele dia, eu nunca mais deixei de orar antes de dormir. E não porque todos os problemas desapareceram, mas porque descobri que, quando você se entrega de verdade, Deus cuida até dos detalhes. E é por isso que eu quero te convidar a começar hoje. Não importa como está sua vida de oração. Não importa se você nunca orou antes ou se faz isso há anos. Comece de novo, com sinceridade, com fé, com entrega.
Ore isso toda noite. Deus, eu estou aqui, fala comigo, me guarda, me guia. Eu entrego minha vida nas tuas mãos. Simples assim, sem fórmulas, sem pressão, só com fé. Porque Deus não está procurando oradores perfeitos. Ele está procurando corações disponíveis. Você pode ter sido rejeitado por pessoas, esquecido por amigos, ignorado por aqueles em quem confiava. Mas Deus nunca te ignorou. Cada lágrima sua foi vista, cada suspiro foi escutado, cada oração, mesmo sem palavras, chegou até o trono dele. E se você continuar, se você perseverar, se você não desistir, o mesmo Deus que livrou Daniel vai fazer milagres na sua história também. Hoje, talvez, você esteja num tipo de cova, um desemprego que parece não ter fim, uma doença que desafia sua fé, uma solidão que grita no silêncio da noite. Mas acredite, a oração de hoje pode ser a chave do livramento de amanhã. Você não precisa ver tudo agora, só precisa confiar que Deus já está agindo, e Ele está, mesmo que em silêncio, mesmo que nos bastidores. Por isso, quando esse vídeo terminar, não vá embora como se nada tivesse acontecido. Tome uma decisão. Toda noite, antes de dormir, dobre os joelhos. Ou simplesmente fale com Deus ali mesmo, deitado. Fale com fé, com humildade, com sinceridade. Porque quando você ora, o céu se move. Sabe, às vezes a gente acha que Deus está em silêncio porque está distante, mas na verdade Ele está trabalhando no invisível. Ele está organizando tudo para que no momento certo as coisas aconteçam como precisam acontecer. A gente quer uma resposta agora, mas Deus responde com preparo. A gente quer solução imediata, mas Ele entrega crescimento, porque para Deus, mais importante do que mudar a situação, é transformar o nosso coração através dela. E é isso que a oração faz. Ela nos transforma, nos molda, nos fortalece. O problema pode até continuar ali por um tempo, mas quem ora começa a ver com outros olhos. A dor não muda de lugar, mas o coração ganha paz. A guerra pode durar a noite toda, mas quem se ajoelha dorme com esperança. Porque quando você ora, você lembra quem está no controle. Lembra de Ana, mãe de Samuel? Ela orava com tanta angústia, com tanto desespero, que o sacerdote achou que ela estivesse embriagada. Mas ela não estava bêbada, ela estava quebrada. E foi naquele momento de total sinceridade, de lágrimas derramadas, que Deus ouviu e respondeu. Ana orou de coração aberto e Deus a honrou. Ela não apenas teve um filho, ela foi mãe do profeta que ungiu reis, tudo porque não desistiu de orar. E você também pode ser essa pessoa, alguém que não desiste, alguém que mesmo sem entender tudo, decide confiar. Porque Deus não se impressiona com palavras bonitas, Ele se move quando vê fé, e fé não é sentimento, é atitude. É você dizer, eu vou orar hoje de novo, mesmo sem ter visto nada mudar ontem. Cada oração sua é uma semente, e mesmo que você não veja o fruto agora, o solo está sendo preparado. Deus está regando com sua presença, está cuidando do terreno do seu coração. E no tempo certo, você vai colher. Você já percebeu que as pessoas que oram com constância são diferentes? Elas têm uma paz que não depende das circunstâncias. Elas têm um brilho no olhar, mesmo no meio do caos. Sabe por quê? Porque elas aprenderam o segredo: entregar tudo a Deus antes de dormir. A oração da noite é poderosa, porque é naquele momento de silêncio, de cansaço, de mente acelerada, que a gente se rende. É como dizer, Senhor, eu fiz o que pude. Agora eu descanso, porque sei que o Senhor continua trabalhando. E Deus honra esse tipo de fé. Ele honra quem entrega, quem confia, quem não depende das próprias forças, mas se rende às suas mãos. Hoje, talvez você precise fazer exatamente isso. Parar de lutar sozinho. Parar de tentar controlar tudo. E apenas dizer, Senhor, me ajuda, eu entrego. E deixar que Ele cuide do resto. Talvez você esteja esperando um sinal, uma prova, uma confirmação.
Então aqui está. Esta é a resposta que você pediu. Não desista. Volte a orar. Recomece ainda hoje. Porque cada noite é uma oportunidade de reconectar com Deus, de renovar as forças, de lembrar que mesmo que o mundo esteja pesado, o Senhor continua segurando você. A sua oração pode não mudar tudo do lado de fora agora, mas com certeza vai mudar tudo aí dentro. Vai te fortalecer, vai te trazer clareza, vai te encher de coragem. Então faça disso um hábito. Antes de dormir, fale com Deus, nem que seja por 1 minuto, nem que seja só para agradecer, ou para chorar, ou para dizer: Pai, eu te amo. Isso muda tudo, porque quando você se aproxima de Deus, Ele também se aproxima de você, e Ele te ama. Ele não está distante, Ele não se esqueceu. Ele viu todas as vezes que você orou em silêncio. Ele sabe o quanto você tem lutado, e Ele vai honrar a sua fé, porque o nosso Deus é fiel. Não é à toa que está escrito em Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Você está buscando, está ouvindo esta mensagem, está com o coração aberto, e isso já é um passo. Agora só falta continuar. Continue orando, continue confiando, continue acreditando que o Deus de Daniel, de Ana, de tantos heróis da fé, é o mesmo que está ao seu lado agora. E Ele ainda faz milagres. Ore isso toda noite, com fé, com amor, com entrega, porque o que Deus vai fazer vai te surpreender. Sabe, tem algo poderoso em dizer o nome de Deus antes de dormir. Não como uma repetição vazia, mas como uma lembrança de quem Ele é. Quando você diz Senhor, você está chamando aquele que criou os céus e a terra. Está entregando o seu coração àquele que nunca falha. E esse simples ato tem poder. Ele acalma a alma, ele organiza os pensamentos, ele silencia o medo. Muitas vezes a gente deita na cama com o corpo cansado, mas a mente está inquieta. Os pensamentos não param, a ansiedade aperta, a preocupação com o amanhã rouba o descanso do hoje. E é nessa hora que orar faz toda a diferença. É como se o céu se abrisse e a paz de Deus invadisse o quarto. Mesmo que nada tenha mudado por fora, algo muda por dentro. A presença dele toma conta. E você sente que está seguro. Há uma promessa no Salmo 4:8 que diz assim: em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes viver em segurança. Essa não é apenas uma frase bonita, é uma verdade que pode ser vivida, e você pode experimentá-la hoje mesmo. Basta orar, basta entregar. Basta confiar que enquanto você dorme, Deus continua cuidando de tudo. E Ele cuida da sua casa, cuida da sua saúde, cuida da sua família, cuida das coisas que você nem sabe que precisam de cuidado. Ele é o Deus dos detalhes. Ele não esquece de nada. Quando você ora, está convidando Deus para entrar na sua história, para participar da sua jornada. E Ele entra, Ele age, Ele transforma. Muitas vezes a gente acha que precisa de palavras bonitas para Deus ouvir. Mas Ele entende até o nosso silêncio. Ele traduz nossas lágrimas. Ele conhece a dor escondida no sorriso. Ele sabe das lutas que ninguém vê. Por isso, pode orar do seu jeito. Fale com Deus como você falaria com um pai amoroso, sem medo, sem filtro, sem ensaio. Só abra o coração. E se tem uma coisa que Deus nunca rejeita, é um coração quebrantado. Está escrito no Salmo 51:17, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Isso significa que mesmo quando você se sente fraco, falho, imperfeito, Ele te ouve. E mais do que isso, Ele te abraça, Ele te levanta, Ele te restaura. Quantas noites você já passou tentando resolver tudo sozinho? Quantas vezes chorou em silêncio, com medo de parecer fraco?
Quantas vezes olhou para o teto, buscando uma resposta que não vinha? E se hoje for o dia de mudar isso? E se, em vez de carregar tudo sozinho, você decidir colocar nas mãos de Deus? Simplesmente diga: Senhor, eu não consigo mais sozinho, me ajuda. Essa oração tem poder, porque ela é sincera, ela vem da alma. E Deus responde esse tipo de clamor. Não com palavras audíveis, mas com paz. Não com garantias humanas, mas com presença. E às vezes, a presença dele é tudo o que a gente precisa. Pensa comigo. Jesus, antes de ser preso, orou no Getsêmani. Ele estava angustiado. Ele suou sangue. Ele chorou. E mesmo sendo o Filho de Deus, ele orou. Por quê? Porque até Jesus sabia que a força vem da comunhão com o Pai. E se o próprio Cristo precisou orar em sua angústia, quanto mais nós. A oração não é só um pedido, é uma conexão, é uma ponte entre você e o céu. É o momento em que você para tudo e diz: Senhor, eu quero estar contigo. E quando isso acontece, tudo muda. O ambiente muda. O coração muda. O dia seguinte começa diferente, porque você terminou o anterior nos braços do Pai. Ore todas as noites. Mesmo cansado, mesmo com a mente cheia, mesmo sem saber o que dizer, porque cada noite é um recomeço e cada oração é uma declaração de fé. Talvez você esteja passando por um momento difícil agora. Talvez as contas não fechem, os sonhos estejam parados ou a saúde esteja abalada. Mas mesmo nesse cenário, ore, porque por mais que pareça impossível, Deus ainda tem a última palavra. Ele é especialista em virar páginas que pareciam finais. Ele é o autor da esperança. Ele fez isso com José. Lembra dele? Foi traído pelos irmãos, vendido como escravo, preso injustamente, mas em nenhum momento Deus o abandonou. E no tempo certo, ele foi exaltado, governador do Egito. Uma história de dor transformada em honra. Tudo porque José manteve-se fiel. E com certeza orava. Você também pode confiar. Mesmo que pareça que está tudo contra você, Deus está a favor. Ele está escrevendo um propósito maior. Você só precisa continuar orando. Continue falando com Ele. Continue dizendo: eu confio. Continue entregando, mesmo que o coração esteja cansado. Porque a noite pode até ser longa, mas a alegria vem pela manhã. Quantas vezes você já teve vontade de desistir? De simplesmente parar tudo e sumir? A vida parece pesada demais. Os problemas se acumulam. O coração se aperta. Você se pergunta se vale a pena continuar. E no meio dessa tempestade, parece que Deus está em silêncio. Mas o silêncio de Deus não é ausência. Muitas vezes é nesse silêncio que Ele mais trabalha. Ele está moldando você, fortalecendo sua fé, preparando o terreno para algo que você ainda não pode ver, mas vai ver. A palavra de Deus diz em Romanos 8:28 que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, não só as boas, até as dores, até os atrasos, até as perdas. Deus está usando tudo isso para construir algo eterno em você. E quando você ora, mesmo sem entender, você está dizendo: Senhor, eu confio que o Senhor ainda está no controle. E isso agrada o coração de Deus. Pensa em Ana, a mãe do profeta Samuel. Ela orou com tanta intensidade, com tanta dor, que o sacerdote achou que ela estava embriagada. Mas não era bebida. Era quebrantamento. Ela estava colocando diante de Deus aquilo que ninguém mais entendia. E Deus ouviu. Deus respondeu. Deus abriu o ventre dela. E dela nasceu um dos maiores profetas da história, porque Ana orou e não desistiu. Você também pode viver esse milagre. Mas é preciso manter o coração firme, mesmo quando tudo parece contrário. É preciso continuar orando, porque a oração não muda só as circunstâncias, ela muda você. Ela te dá força, te dá clareza, te aproxima de Deus.
E muitas vezes é isso que mais precisamos. Às vezes, a resposta de Deus não é sim ou não, é espere. E a espera ensina mais do que a conquista. A espera desenvolve paciência, ensina humildade, nos mostra que não temos o controle de tudo e que isso é bom, porque quem está no controle é perfeito. Deus não erra, Deus não atrasa, Ele age no tempo exato. Você já reparou como o povo de Israel caminhou 40 anos no deserto? Não porque Deus queria fazê-los sofrer, mas porque precisava preparar o coração deles. Deus queria que eles aprendessem a confiar, a depender, a ouvir. E Ele fez isso aos poucos. Com maná, com água da rocha, com nuvem e coluna de fogo, Ele estava lá todos os dias, mesmo quando parecia demorado, e é assim na sua vida também. Talvez a promessa ainda não chegou, talvez o milagre ainda não apareceu, mas Deus já está trabalhando, e enquanto você ora, Ele está agindo. Às vezes, a maior prova da nossa fé é continuar orando, mesmo quando tudo em volta diz que não vai dar certo, mesmo quando o coração chora, mesmo quando as portas se fecham. Ore isso toda noite. Fale com Deus como quem conversa com um amigo. Não precisa de fórmulas. Não precisa de palavras difíceis. Só diga a verdade. Senhor, estou cansado, mas eu confio. Estou fraco, mas eu espero. Estou com medo, mas eu creio. Deus entende cada palavra. Ele escuta cada suspiro. E Ele se move por você. Quando você faz da oração um hábito, algo começa a mudar dentro de você. A fé cresce, a paz se estabelece e você começa a enxergar a vida com outros olhos. Mesmo em meio à dor, você sente a presença de Deus, e essa presença é o maior presente que alguém pode ter. Você não está sozinho. Mesmo que todos te deixem, Deus permanece. Mesmo que ninguém entenda a sua dor, Deus compreende, e Ele está mais perto do que você imagina. Talvez hoje seja o dia de recomeçar, de voltar a orar com sinceridade, de entregar de novo aquilo que você já tentou resolver sozinho. E se você fizer isso todas as noites, vai perceber algo poderoso acontecendo. Não será mágica, não será instantâneo, mas será real. Você vai sentir o coração mais leve, vai dormir com mais paz, vai acordar com mais esperança, porque Deus honra a oração sincera. Ele recompensa aqueles que o buscam com fé. Não desista, não pare, continue orando, porque cada oração é uma semente, e Deus é fiel para fazer crescer, florescer e frutificar, no tempo dele, da maneira dele, para a glória dele. Às vezes parece que Deus nos testa, não é? As coisas demoram a acontecer. O que você espera parece estar longe e a paciência é desafiada a cada dia. Mas entenda, Deus não está em um relógio humano. Ele tem o tempo perfeito para todas as coisas. E muitas vezes Ele permite que você passe por certos processos para te moldar, para te preparar para aquilo que você não pode ver, mas que Ele já está planejando. Olha a história de Jó. Ele tinha tudo: saúde, riqueza, família, uma vida tranquila. Mas de repente tudo foi tirado dele. Ele perdeu seus bens, seus filhos, sua saúde, e ele questionou. Ele orou, ele se desesperou. Mas no final, Jó entendeu que mesmo em meio ao sofrimento, Deus nunca o abandonou. Ele passou por uma jornada de dor, mas também de crescimento. E no final, Deus o restaurou, multiplicando tudo o que ele tinha. Deus tinha um propósito na dor de Jó, e esse propósito foi cumprido. Não de forma imediata, mas de maneira transformadora. O que isso nos ensina? A espera é parte do processo. Deus está trabalhando no que você não vê. Ele está preparando você para algo maior, algo que vai ser muito mais do que você imagina. Mas para isso, você precisa continuar orando. Precisamos continuar firmes, confiantes, mesmo quando as circunstâncias nos dizem o contrário. A oração que você faz hoje não é só para o agora. Ela é uma preparação para o que Deus está fazendo no futuro.
O tempo de Deus é perfeito e Ele nunca chega atrasado. Você pode não entender o que está acontecendo agora, mas confie que Ele está no controle de tudo. Ele nunca falha. Pense em Abraão. Deus fez uma promessa a ele: você será pai de uma grande nação. Mas Abraão teve que esperar muitos anos. Ele teve que confiar, mesmo quando tudo parecia impossível. Quando sua esposa Sara estava já em idade avançada e não podia mais ter filhos, foi nesse momento que Deus cumpriu a promessa. Através de Abraão e Sara nasceu Isaque. E através de Isaque nasceu uma grande nação. A promessa de Deus se cumpriu, mas levou tempo, e no processo, Abraão foi transformado. Deus não apenas realiza promessas, Ele realiza promessas com propósito. Ele não só te dá algo, Ele te molda para que você esteja preparado para recebê-lo e para usá-lo de forma que glorifique seu nome. Por isso, quando você ora, Deus não está apenas ouvindo os seus pedidos, Ele está trabalhando no seu coração. Ele está preparando o melhor para você. E o melhor para você, muitas vezes, é algo que só Ele sabe quando e como entregar. Eu sei que tem momentos em que você se sente cansado, você já orou tanto e não viu nada acontecer. Mas, por favor, lembre-se disso. A oração não é só para mudar as circunstâncias. A oração muda você. Ela vai te fortalecer, vai te dar uma nova visão, vai abrir os seus olhos para o que Deus está fazendo. Ele nunca está em silêncio. Ele está agindo no invisível para que no tempo dele você veja a resposta chegar. Há uma promessa que me conforta muito e quero compartilhar com você. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Isaías 40:31. Isso não é só uma palavra bonita. Isso é a realidade para você, meu amigo, minha amiga. Quando você espera no Senhor, Ele renova suas forças. Ele vai te dar uma paz que não depende das circunstâncias. Ele vai te dar a capacidade de seguir em frente, mesmo quando tudo ao seu redor tenta te parar. Portanto, ore todas as noites. Ore de coração aberto, sem reservas. Deus não quer apenas ouvir palavras. Ele quer ouvir o seu coração. Ele quer ver sua confiança. Ele quer que você coloque diante dele as suas lutas, seus sonhos, suas vitórias e suas derrotas. Quando você ora assim, com sinceridade, você não está apenas falando com Deus, você está se aproximando dele. E quanto mais próximo você fica, mais o seu poder vai se manifestar em sua vida. Às vezes, não será imediato, mas a resposta vem, não de acordo com os seus planos, mas de acordo com o plano perfeito de Deus. E quando ela chegar, você vai perceber que o tempo de espera foi parte da preparação para algo maior. Talvez você não tenha toda a clareza agora, mas olhe para trás e você verá a mão de Deus te guiando, te sustentando, te cuidando a cada passo. O seu milagre está mais perto do que você imagina. Tudo o que você precisa fazer é continuar orando, continuar confiando, continuar esperando. Agora eu quero convidar você a fazer algo poderoso, orar comigo. Vamos entregar essa noite ao Senhor, pedindo que Ele nos abençoe, nos guarde e nos prepare para o que está por vir. Vamos orar juntos. Senhor Deus, em nome de Jesus eu venho diante de Ti, agradecendo por mais um dia. Te agradeço por todas as bênçãos que já recebi e por todas aquelas que ainda estão por vir. Hoje, Senhor, eu te peço que me ajude a confiar em Ti, a descansar nos Teus braços e a esperar no Teu tempo perfeito. Sei que Tu estás no controle de tudo, e mesmo quando não entendo as circunstâncias, eu creio que Tu estás trabalhando em meu favor. Senhor, entra no meu coração, no meu lar, na minha vida. Toma cada área do meu ser e me dá a força necessária para enfrentar as dificuldades com fé. Quero descansar em Ti todas as noites, sabendo que Tu cuidas de mim enquanto descanso, que Tu renovas minhas forças e me preparas para o novo dia que virá. Peço também pelas pessoas que estão assistindo a este vídeo,
Que elas sintam a tua paz, que elas experimentem a tua presença e que a partir de hoje possam confiar mais plenamente em ti. Que todas as suas orações sejam ouvidas e atendidas conforme a tua vontade. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Não esqueça, o segredo da vitória é a oração, mas uma oração sincera. Fale com Deus, conte teus problemas a Ele, porque Ele está pronto para te ouvir. Que Deus te abençoe e até a próxima.